Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa segunda aula e no nosso último momento nós falamos sobre o cadastro da empresa. Agora você vai conhecer o histórico da empresa, que na verdade é uma continuação do cadastro da empresa. Lembrando que a empresa dentro do Force Pessoal, ela é cadastrada em 3 momentos, em 3 etapas. O primeiro momento você já conheceu. O segundo momento é o histórico da empresa. E o terceiro cadastro é o cadastro do estabelecimento, o histórico do estabelecimento. Então é muito importante que você conheça, que você veja essas 3 aulas para que você tenha a noção do cadastro de uma forma completa em relação a uma nova empresa dentro do Force Pessoal. O que você vai aprender nessa aula? O conceito do histórico de empresa, a gente precisa entender que conceito é esse, por que ele existe. Definir a situação tributária dessa empresa. Então, dentro do histórico dessa empresa, nós vamos ver questões tributárias, como arredondar o pagamento dos empregados. É dentro do histórico da empresa que você pode definir se vai trabalhar com arredondamento de folha de pagamento ou não. E ainda a definição do controle automático do registro de empregados. Se resume a isso? Na verdade, não. Aqui eu estou fazendo um breve resumo para que você possa ter mais noção do que nós vamos ver nessa aula. Precisa de algum conhecimento antes desse cadastro? Sim, precisa. Então você precisa ter o entendimento, do conceito de cisão, fusão, incorporação, pois essas informações elas são informadas dentro desse cadastro. É necessário você conhecer um pouco também da classificação tributária das empresas, assim como já mencionado na primeira aula, e também o conceito de natureza jurídica. Claro que nós vamos ver outras informações, mas aqui você vai ter um melhor aprendizado sabendo um pouco mais desses dados, dessas informações. Então vamos aqui para o Force Pessoal. Bom, na nossa última aula, nós finalizamos neste momento em que o Force Pessoal pergunta se você deseja realizar o cadastro do histórico da empresa. Então, vamos dizer que sim. E aqui vamos iniciar o preenchimento dos dados do histórico da empresa. Mas antes de começar esse preenchimento, vamos entender esse conceito, O histórico da empresa, ele vai guardar informações relacionadas à tributação, relacionadas ao arredondamento da folha de pagamento. E quando a gente fala de histórico, a gente tem que entender que é necessário manter o histórico de todas as alterações. Então, sempre que esse cadastro sofrer alguma alteração, você precisa criar um novo histórico e informar a partir de que momento aquela informação passa a ter validade. Por isso que a primeira informação que o sistema pede é a data, a partir de quando essas informações passam a ter validade. No meu exemplo, vamos dizer que a partir de 1º/6, vamos informar agora a classificação tributária. E fazendo aqui uma observação, o mesmo que nós fizemos na primeira aula, nós vamos fazer nesta e nas demais aulas. Irei explicar alguns campos que eu considero importante, mas é bom que você tenha esse conhecimento prévio, já que nós não vamos detalhar todos os campos. Então vamos informar aqui a classificação tributária. No nosso exemplo, será uma pessoa jurídica em geral, código 99. Ao lado, você define a contribuição patronal sobre o faturamento. O que seria isso? A conhecida desoneração da folha de pagamento, que é aquela situação em que a empresa deixa de fazer o recolhimento da contribuição patronal previdenciária sobre a folha de pagamento e passa a recolher a contribuição previdenciária sobre o faturamento da empresa. Essa informação ela é importante para o correto cálculo dessa contribuição previdenciária. Então, se a nova empresa ela se encaixa nessa realidade, você precisa marcar essa opção. Lembrando que, marcada essa opção, o sistema não fará o cálculo da contribuição patronal dentro da GPS, que é a Guia da Previdência Social. Agora, você deve informar o indicativo de obrigatoriedade das declarações de ECD
para o SPED contábil, vamos dizer que não, e a situação jurídica, o indicativo de situação jurídica, que no nosso exemplo será a situação normal, mas pode ser a extinção, a fusão, a cisão ou a incorporação. Por isso que é importante você ter esse conhecimento prévio para entender quando utilizar cada uma delas. Por fim, a indicação se, na verdade, essa empresa trata-se de um microempreendedor individual ou uma empresa de pequeno porte. Vamos agora para a próxima aba. E aqui você vai iniciar o preenchimento indicando se a empresa pretende trabalhar com arredondamento de folha ou não. Qual é a finalidade desse arredondamento? Quando a empresa ela não trabalha com o pagamento da folha via conta bancária ou conta poupança ou conta corrente, conta salário, ou seja, ela não trabalha com o banco para realizar o pagamento dos seus funcionários, ela precisa arranjar ali uma maneira de realizar o pagamento em dinheiro e facilitar, na verdade, esse pagamento em relação às cédulas, às moedas. Então, se a empresa não trabalha com banco, por exemplo, e ela faz o pagamento com dinheiro, na verdade, em espécie, nesse caso é interessante ela trabalhar com esse arredondamento, então é necessário marcar essa opção e informar como esse arredondamento vai ser trabalhado inicialmente. Aqui nós temos duas opções. Primeiro, a empresa pode trabalhar iniciando com o pagamento do provento e depois realizar o desconto, ou seja, eu faço o lançamento do arredondamento pagando ao empregado esse arredondamento, ou eu posso fazer o contrário, eu posso fazer primeiro o desconto, faço o desconto do arredondamento e em seguida, na próxima folha, o empregado vai receber esse arredondamento como provento. Ah, Patrícia, qual é a diferença entre desconto e provento? Desconto não há o que se falar, né? É um desconto que vai acontecer na folha de pagamento do empregado. E o provento é tudo aquilo que o empregado está recebendo, como, por exemplo, salário, horas extras, adicionais, entre outros. Agora, basta definir qual é a menor cédula moeda para arredondamento. Por exemplo, R$1. Então, sempre que a folha for arredondada, ela vai ser arredondada utilizando esse limite de R$1. Ao lado, você pode definir o que será arredondado. Eu posso arredondar a folha de pagamento e posso compensar esse arredondamento, ou seja, fazer o desconto. A mesma coisa para férias e para 13º salário, assim como para o complemento do 13º salário. Então, se a empresa vai trabalhar com pagamento em espécie, é interessante que ela faça o arredondamento de todos os pagamentos. Isso vai facilitar o pagamento desses colaboradores. Ela pode ainda arredondar o adiantamento de folha, o adiantamento de 10º, ela pode arredondar para maior, ela pode arredondar para menor, ou ela pode simplesmente arredondar dentro desse limite aí de R$1. Mais acima, nós temos a opção de informar os dias de auxílio-doença custeados pela empresa. Quando utilizar essa informação? Atualmente, quem paga os primeiros 15 dias do auxílio-doença é a empresa. Então, nessa situação, isso é uma legislação geral, que fique clara essa questão. Mas se existe uma nova regra, a lei for alterada e definir, por exemplo, que a empresa, na verdade, ela vai ter a responsabilidade de pagar os 30 primeiros dias dessa licença-doença, então pode vir nesse campo e informar a quantidade de dias. Lembrando que essa informação ela fica registrada dentro da empresa. E atualmente, com a legislação que nós temos vigente nesse momento, não é necessário marcar essa opção, pois em outro cadastro essa definição já existe e ela vale para todas as empresas dentro do Force Pessoal. Então, em resumo, você não precisa marcar essa opção, a não ser que em algum momento no Brasil venha a existir uma legislação que venha a definir
uma outra quantidade de dias. Abaixo, a empresa também precisa definir se ela vai trabalhar com registro eletrônico de empregados. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Não confundir registro eletrônico de empregados com registro de ponto de empregados. São coisas diferentes. Então, o registro eletrônico de empregados é só para dizer que a empresa deixa de utilizar aquele livro de registro de empregados, aquele livro bem antigo, e passa a fazer o registro do empregado por meio de um sistema de folha de pagamento, como, por exemplo, o Force Pessoal. Então, nesse caso, vamos dizer que sim, ela optou pelo registro eletrônico de empregados. A ficha de registro do empregado vai ser emitida pelo Force Pessoal. Abaixo, é necessário indicar se na realidade essa empresa é uma entidade educativa sem fins lucrativos. Por quê? Porque essa informação ela vai ser enviada para o e-social. É mais uma característica da entidade. Então, se eu marcar essa opção, eu estou indicando que essa empresa, vamos dizer assim, que está sendo cadastrada, na verdade não é uma empresa, na verdade ela é uma entidade educativa sem fins lucrativos. Você pode definir ainda que essa empresa, ela se trata de uma empresa de contrato temporário, de trabalho temporário. Essa informação também é enviada para o e-social, assim como a primeira e assim como o registro eletrônico de empregados. E aqui nesse campo, você tem que indicar qual o número de registro da empresa no Ministério do Trabalho, que atualmente é o Ministério da Economia, que está responsável aí pela Secretaria do Trabalho. Abaixo, as informações do responsável pela empresa para o e-social. Um cadastro bem simples e vamos preencher aqui. Por fim, você deve indicar o código de natureza jurídica da empresa. Nosso exemplo aqui será a Sociedade Empresária Limitada. Ah, Patrícia, onde eu consigo essa informação? É bem simples. Coloca lá para consultar o CNPJ da empresa no site da Receita Federal e você consegue todas essas informações. Abaixo, o sistema iria solicitar a informação de indicativo de cooperativa, que não é o nosso caso. Então, como nós não preenchemos essa informação na situação, no cadastro da empresa, ele nem habilita. E, por fim, nós temos o indicativo de construtora, que não é o nosso caso. Então, vamos adiante. E nós temos aqui a informação na aba de fiscal e contábil. Informações essas que são preenchidas pela pessoa responsável do módulo fiscal e contábil. Então, nós não vamos nos concentrar nesse cadastro. Bom, finalizada a situação do histórico da empresa, nós vamos clicar em OK. Bom, aqui o sistema solicitou uma informação para ser informada. Como você viu, eu marquei aqui na aba de pessoal, marquei como exemplo, a opção de entidade. Automaticamente, aqui na aba de fiscal, ele deixou a opção marcada, por isso ele não permitiu eu fazer a conclusão. Então, eu marquei, mas em seguida desmarquei a opção, então vou clicar aqui na aba de fiscal e vou desmarcar, que não é o nosso caso. Nossa empresa não é uma entidade sem fins lucrativos. Então, vamos voltar aqui e vamos clicar em OK. Muito bem. Agora, o Force Pessoal pergunta se você deseja realizar o cadastro do histórico do estabelecimento. Esse assunto vai ficar para a nossa próxima aula. Já te espero.